Coloca a professora palavra, Pai, fala conosco. Que nascer a terra da carne e do sangue, mas tudo enviado, transmitido, revelado pelo o Deus Santo Espírito. Fala conosco nessa noite, através da tua palavra, em nome de Jesus. Igreja, observe, Mateus 18, versículo 10. A parábola da ovelha perdida. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequenos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face o quê? De meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Tem igreja? Não podendo o quê? Desprezar, né? Aquelas pessoas que estão o quê? Estão perdidas. Porque no passado também nós éramos o quê? Eram essas pessoas. No passado nós estávamos perdidos. Então não podemos desprezar. Como que a pessoa despreza? É quando deixa de orar. É quando deixa, sabe? No momento da oração, lembrar dessa pessoa, orar por ela, pela sua família, pela sua casa. De repente, um vizinho seu, um conhecido que você tem, que você sabe que está perdida. Essa pessoa que de repente sabe que através da perdição está sofrendo, padecendo, perecendo, mas você lembra o quê? Ora por essa pessoa. Então Jesus o quê? Salvar o que estava o quê? Estava perdido. Então não podemos o quê? Desprezar ninguém. Igreja, quem está lá fora é o quê? É ovelha perdida. Estão o quê? Perdidos. Os que estão lá fora não tem o quê? Não tem o entendimento. Não tem o quê? Não conseguem enxergar o quê? Porque estão cegos espiritualmente. Então o quê? É ovelha perdida. Mas não podemos o quê? Não podemos desprezar o quê? Ninguém. Não podemos o quê? Abrir mão. Não podemos desprezar essas pessoas, porque Jesus o quê? Jesus não nos desprezou. Jesus que não nos deixou, Jesus não nos abandonou, Jesus não nos julgou, não nos condenou, quando nós o quê? Éramos perdidos e quando nós o quê? Chegamos até quem? Até Ele. No momento que nós o quê? Abriu o nosso coração e o quê? Se entregamos para quem? Para Jesus. Então, Ele não julgou, não condenou. Aquele ladrão na cruz estava aqui, estava perdido. Jesus, se Jesus fosse um ser humano normal, outro tipo de pessoa, Jesus tinha o quê? Tinha julgado, condenado o passado daquele ladrão, mas Jesus não fez isso. Porque aquele ladrão era o quê? Era ovelha perdida. Jesus não julgou, não condenou, não desprezou, não. Jesus o quê? Salvou o ladrão que estava o quê? Perdido. Então que não podemos o quê? Não podemos desprezar as ovelhas, quê? As ovelhas perdidas. E de repente essas ovelhas perdidas estão o quê? Dentro da nossa casa. De repente quem? É a nossa família. Mas não podemos desprezar. Não podemos falar, não quero buscar problema, não quer dar ouvido a mim, eu estou falando, eu estou abrindo os olhos, não quer me ouvir, me critica, me zomba, fala mal de mim, então eu também vou lavar as mãos. Não podemos fazer isso, porque Jesus o quê? Não lavou as mãos por quê? Por nós. Então no passado era o quê? Ovelhas perdidas, mas o quê? Jesus o quê? Nos achou, nos salvou. Na verdade, que foi nós que foi o quê? Até o quê? Até o Senhor Jesus Cristo. Então, igreja, toda pessoa que é como ovelha perdida, ela diante de Jesus, ela vai ser o quê? Encontrada. Ela vai ser o quê? Salva. Ela vai conhecer o quê? Vai conhecer o que é viver de verdade. O que é ter paz, é o que ter alegria, ser o que é uma pessoa completa, feliz de verdade. Como
Senhor Jesus Cristo na sua vida. Então observe aqui, versículo 12. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que 99 que não se extraviaram. Então Jesus se alegra muito mais daquela ovelha que está perdida. Porque de repente nós não podemos se perder. De repente, quer dizer, nós não podemos se perder, mas Jesus se alegra muito mais que aquele que está perdido. O quê? Deixar ser encontrado. Porque quando a pessoa ela se entrega para Jesus, Jesus o quê? Vai encontrar o quê? Vai encontrar ela. Então quer dizer, se a pessoa, se o pastor fala assim, não, uma sumiu, uma se extraviou, eu não vou me importar muito, porque é somente uma que saiu, se distanciou do rebanho, mas o que? Jesus se alegra muito mais. O pastor se alegra o quê? Daquela que se perdeu, foi o quê? E foi encontrada. Versículo 14. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses que pequenos. Na igreja, Jesus o quê? Não quer o quê? Que ninguém pereça, que o quê? Venha morrer sem o quê? Sem o Senhor Jesus, sem a salvação. Não é o quê? Não é da vontade de Deus que o quê? Que as pessoas venham morrer sem o quê? Sem aceitar Jesus. Deus não tem o quê? Prazer na morte dos ímpios. Deus não tem prazer. Porque Deus sabe o destino dos ímpios. Igreja, o inferno, ele não foi criado para o ser humano, mas somente para quem? O diabo, o quê? Demônios. Mas infelizmente o quê? O ser humano, pela ignorância, pela arrogância, pela incredulidade dos seus corações, muitas pessoas foram lançados e vão ser o quê? Lançados também. Mas o quê? Deus não tem o quê? Prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer que a pessoa morra sem o quê? Sem aceitar Jesus. Deus não tem prazer nisso. Mas infelizmente quem escolhe quem? Quem escolhe são as pessoas que decidem o quê? O seu destino final. A igreja, não podemos o quê? Desprezar ninguém. Não podemos abandonar, não podemos julgar, condenar o quê? Ninguém. Se a pessoa quer ajuda, me ajude, que eu estou perdido, então vamos o quê? Vamos ajudar essas pessoas. Até o quê? Até se encontrar com o quê? Com o rebanho do Senhor, o quê? Do Senhor Jesus. Então o quê? Jamais podemos o quê? Desprezar o quê? Absolutamente ninguém. E sua cabeça, meu Pai, muito obrigado. Obrigado pela sua palavra, meu Pai. Obrigado por você falar conosco nessa noite. Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito falar nessa noite ao nosso coração. Agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e nome do Espírito Santo. Amém. Glória